Bom dia, gente, tudo bem? Bom, hoje então a nossa aula vai ser uma videoaula, né? Hoje a ideia então é falar sobre a técnica, né, a psicoterapia breve, e eu vou usar como referência a primeira parte dos slides que eu postei para a semana passada, né? Antes da parte da terapêutica, que foi o que vocês fizeram aí, estão fazendo o exercício. Bom, o que vocês entenderam, né, sobre psicoterapia breve, né? Como é que é possível fazer, então, uma psicoterapia breve dentro do ambiente hospitalar, né? E no meu caso, usando a psicanálise, por exemplo, né? De novo, psicoterapia breve por quê? Porque são encontros reduzidos, o número de encontros é incerto. Existe a psicoterapia breve mesmo para consultório, né? Hoje não é tão usada, mas às vezes para situações mais pontuais, né? Para crises mais agudas, pode ter pessoas que ainda propõem uma psicoterapia breve, né? De já antecipadamente definir o número de sessões. Não é o caso do hospitalar, é breve, porque, claro, a gente não sabe, então, até quando a gente vai estar com esse paciente com a gente. E por isso mesmo ela tem que ter um foco. Na verdade, o foco vem em virtude muito mais da brevidade, né? Do que qualquer outra coisa. A ideia, então, né, do foco é foco nas repercussões ou no impacto do adoecimento ou da hospitalização. Às vezes a pessoa não precisa internar necessariamente porque está com uma doença. Pode ter que fazer uma intervenção em virtude de algum acidente que aconteceu, enfim. Então, o foco é sempre no aqui e agora. De novo, nós falamos isso em aula, né, gente? Podem ter eventos da vida pregressa que estejam trazendo impacto ou atrapalhando a vivência atual da hospitalização. Nós não vamos desprezar isso. A gente vai levar em consideração esse evento. A gente só não pode se perder nesse histórico, né? A gente tem que tentar, de alguma maneira, neutralizar ele, ver como que na nossa escuta e nas nossas intervenções a gente possa tá entendendo de que forma essas histórias prévias podem estar impactando na forma como o paciente recebe ou administra, né, a sua doença ou hospitalização. Então, diz ali, né, eu tô acompanhando aqui os slides, né, a doença implica uma série de ameaças: integridade física, autoimagem, equilíbrio emocional e o ajuste a um novo meio físico e social. Às vezes a gente despreza, então, essa despersonalização que eu trouxe, eu acho que na segunda aula, que é, então, essa perda de componentes da minha roupa, do meu trabalho, e que me colocam naquele lugar de passividade, né, e de paciente, né, enfim. O ambiente hospitalar, o tratamento, a manipulação do paciente por pessoas desconhecidas agridem ele tanto física quanto emocionalmente. O impacto do adoecimento gera reações que podem ser patológicas ou não, variando com a personalidade do paciente e a sua capacidade de adaptação nesse processo. O que significa isso, né? A gente não pode categorizar, tal reação é patológica. Vai depender do histórico daquele paciente, né? E aí a importância da gente, vamos dizer assim, conhecer minimamente, né? Poder questionar o paciente, como eu falo, de outras situações traumáticas que ele possa ter vivido, o que ele considera uma situação traumática, né? De novo entra a história da resiliência, né? O que para mim pode ser extremamente traumático, para outra pessoa pode ser assim, não, foi um desafio, tranquilo, superei facilmente, então é importante a gente conhecer. Os aspectos emocionais do paciente podem alterar as reações e as habilidades desse paciente, modificando a aderência ao tratamento e possibilitando a tomada de decisões, né, que vão influenciar na chance de sobrevida. Então é importante, de novo, né, de alguma maneira poder conhecer, mesmo que por alto, o funcionamento desse paciente, né? A necessidade de compartilhar o espaço hospitalar com o psicólogo também veio da exigência crescente da humanização aos cuidados recebidos, que também tem a ver com condições de trabalho e dispensação de cuidados ao doente. Então está falando também do quanto o trabalho do psicólogo no hospital teve aí como na sua essência também uma necessidade de humanidade, né, de humanizar os atendimentos em saúde. Então, é um espaço tumultuado, né, o espaço hospitalar, de domínio do médico, onde dificilmente há privacidade para um atendimento psicológico, não só pelas lotações das enfermarias, mas também pelas interrupções de outros funcionários.
né, que também precisam seguir a rotina do hospital. Muitas vezes o atendimento é realizado na presença de outras pessoas, né? Foram diversas vezes que eu atendi com outro paciente junto, com familiares do outro paciente, né? Tinha uma das primeiras psicólogas hospitalares do Rio Grande do Sul, pregava que se tu não podia fazer um atendimento individual, não podia haver atendimento psicológico, né? Que, graças a Deus, isso já não se entende assim. Vocês imaginam, tomando dado de realidade, só poderíamos atender, então, pacientes que estão em quarto privativos. Surreal, né? Então, o que é importante fazer, sim, é pedir autorização desse paciente se ele não se incomoda. Se as pessoas que estão junto não se incomodam também, a gente às vezes só pensa na preocupação com o paciente em questão, se ele não se preocupa em se expor, mas é muito importante também os ouvintes, né? Porque muitas vezes pode ter um conteúdo pesado, sofrido, e que o paciente ao lado pode estar sofrendo uma patologia parecida e está num momento de negação, por exemplo. Imaginem o impacto que vai ser para alguém ouvir o cara do lado dizendo: não, mas eu me dei conta que é uma doença letal, que eu posso morrer disso e tal. Peraí, o que estava ali do lado não estava preparado para aceitar isso em si mesmo. Então, de novo, sempre perguntar para a pessoa do lado se ela fica confortável em escutar, que se em algum momento ela sentir qualquer desconforto, ela pode nos comunicar e solicitar que a gente interrompa. Isso é muito importante. O tempo, né, do atendimento é variável. Às vezes pode a gente atender 15 minutos e o paciente está exausto ou, né, ter atingido um grau de ansiedade e não querer continuar. Às vezes pode ser 1 hora e pouco, né, e a gente poder estar preparado, e por isso que a importância de não ter uma rotina, né. Criar a expectativa de ter rotina no hospital é furada, né? Claro que a gente tem alguns parâmetros, por exemplo, uma reunião de equipe, um round. Só que aí eu sei, eu não vou entrar para atender um paciente meia hora antes de ter um round médico, por exemplo, porque eu não posso perder os rounds. É importante a psicologia marcar sua presença. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ir mais cedo, ou eu vou ir numa paciente normalmente que eu sei que já está bem aderida, que eu já sei como é que ela funciona e que o atendimento não vai demorar mais, mas ainda assim é um risco, né? Mas mesmo assim, se for numa paciente que eu já tenho histórico e um vínculo, eu posso dizer para ela, né? Tipo, olha só, acho que tu tá trazendo coisas que tu nunca trouxe antes, tá acontecendo uma coisa super valiosa aqui, mas assim, ó, eu nesse momento tenho uma reunião de equipe que eu não posso perder, mas eu vou voltar aqui em seguida e nós vamos continuar falando sobre isso. Mas tu tem que ter, claro, um histórico com essa pessoa pra ter liberdade de fazer isso. Agora, vocês imaginem um paciente que a gente recém tá conhecendo, o cara começa a se abrir e tu... Veja bem, eu tenho uma reunião. Impossível, né? Então, é importante isso, né? Terapias, né? As terapias breves, então, têm objetivos limitados, né? Essa limitação, então, né, de tempo é uma das principais características da psicoterapia breve e aparece em função das necessidades imediatas do sujeito, que nesse caso é uma internação, né? O foco, então, vamos falar um pouco do foco. O foco, então, aparece como um orientador de toda a terapia, né, de toda a teoria, e é uma condição essencial de eficácia para a psicoterapia breve. Ou seja, se a gente num breve espaço de tempo ficar falando de um monte de coisas, não vai ser eficaz. A gente pode até, inclusive, gerar mais ansiedade no paciente, né? O foco ou conflito focal se refere ao conflito ou situação atual do paciente, né, que está subjacente, que está por baixo, né, do conflito que está explodindo. Isso é interessante, tá, gente? Nós temos um foco que é a hospitalização. Que é o afastamento da família, que é o medo, a incerteza, mas por baixo, subjacente a esse conflito que está externo, tem alguma outra coisa que é o que a gente vai também buscar. Medo da morte, desamparo, que questões neuróticas aí do paciente podem estar encobertas ou, pelo contrário, eclodindo por causa do conflito que está ali mais na superfície, né? Isso é muito importante, gente. Eu falei isso em aula, né? O Fiorini, que é um teórico da psicoterapia breve, deu esta estratégia de atenção seletiva, de eu pensar o que é mais importante para o momento, o nome, então, de omissões deliberadas, tá? Nos slides, tá, gente? Ou seja, a gente tem que deixar passar, às vezes, material que possa até ser atraente, de que a gente possa,
tem coisa aí, mas não é o momento, né? Porque vai tirar do foco, né? Vai trazer outras questões que no momento não são tão importantes, né? Então é muito importante essa questão das omissões deliberadas. Bom, o vídeo já tá com 10 minutos, né? Eu vou encerrar por aqui essa primeira parte, vou tentar postar e vou fazer uma segunda parte ao longo dos próximos dias, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, qualquer coisa, coloquem as dúvidas de vocês no fórum, não hesitem em me perguntar. Tchau, tchau!